Olá, alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Sheila Rodrigues, do componente de Língua Portuguesa. Vamos conhecer o nosso objeto de conhecimento? Vamos lá, temos na aula de número 20, objeto de conhecimento, conhecimento amplo de vocabulário e utilização de recursos linguísticos e multissemióticos na articulação de parágrafos, orações e períodos. Detalhamento, análise dos sentidos na tessitura do texto e uso de palavras ou expressões para ampliação de sentidos e uso crítico da língua nas diferentes linguagens e práticas artísticas, corporais e verbais, nos distintos campos de atuação social e nas diversas mídias. Então, esse é o assunto que nós iremos estudar na nossa aula de hoje. Seguimos para a nossa aula. Hoje nós vamos estudar sobre o processo de formação de palavras. Então, vocês estão vendo aí como é que as palavras são formadas a partir dos afixos. Então, o que são os afixos? São prefixos ou sufixos. E é claro, uma palavra ela pode também ser formada pelas duas formas, né? Tanto pelo prefixo quanto pelo sufixo. Então, o que vocês estão vendo no exemplo, a palavra forma. Então, observe que a partir desta palavra vai se formando outras, né? Vão se formando outras palavras. Então, observe, né? Reforma. Perceberam? Então, o radical da palavra reforma é forma, que é a principal que está aqui em cima. Observaram? Então, notem que a partir da formação de um radical, né? Como é falado, como ela é tratada na gramática, e a partir dela vai formando outras palavras e elas vão ganhando novos sentidos. Então, tem a palavra forma, que significa algo de uma estrutura de alguma coisa. E aí, quando eu digo reforma, você observa que esse ré, ele vai ter um sentido de quê? De renovar algo. Ou uma casa, ou um texto jurídico, ou um texto que tem a ver com a educação. Então, vai reformar, vai fazer novamente, né? Vai atualizar, vai haver uma mudança, uma restauração. Então, a palavra disforma significa que esse dis está dizendo que ele está fora de forma. Então, esse dis, que é o prefixo, ele vai dar um novo significado para a palavra forma, que é o radical. Então, ele está fora de forma, certo? Então, observando como vai mudando o sentido das palavras, transforma, ó, a palavra trans, né? Aqui também, ó, está havendo uma mudança quando você transforma de uma coisa para outra, ou seja, muda-se de uma célula para outra, por exemplo, na química, vamos colocar esse exemplo, ou quando há realmente uma mudança, por exemplo, de um século para o outro, no contexto da história ou do contexto social, nós vamos observar que há uma mudança e podemos dizer que ocorrem transformações durante um século para o outro. Então, está havendo o quê? Uma mudança, uma transformação, ou seja, algo que era de um jeito passa a ser de outro. Então, há o quê? Uma transformação, uma mudança. Então, vocês estão percebendo que a cada palavra ela vai mudando o significado. Aí eu digo conforma, a palavra com, e informa, o in. E, novamente, a palavra forma. Isso aqui é um poema, tá, gente? Então, observe que o poeta, né, teve a criatividade de usar uma palavra e transformar ela em outras, fazendo uma espécie de poesia, né? Então, informa, está informando algo, está dando uma informação nova. Aos seus, no caso dos jornais, ele vai estar informando algo que aconteceu, né, numa determinada localidade. Então, está relacionado às notícias, né? Ou, se tem a ver com a questão do trabalho, né? Você precisa estar informado
das coisas que ocorrem dentro do seu ambiente de trabalho. Então, você vai ser informado, ou seja, tem a informação. E aí, volta novamente para a palavra forma, que é o radical. Então, aí a gente pode surgir aquela dúvida, né? Mas como que eu vou saber a palavra radical, o radical da palavra? A gente tem que observar para o início da palavra e para o final da palavra, e aí a gente vai conseguir identificar qual é o radical. Certo? Então, perceberam que a partir da criação, né, de um prefixo, aliás, da posição de um prefixo ou de um sufixo, você vai ter uma nova palavra. E a partir dessa nova palavra, ela vai ganhar um novo significado. Isso é que é mais importante, né? Então, muitas palavras, elas têm o seu radical e a partir dela formam-se outras palavras, novas palavras. E é importante a gente revisar esse assunto, que inclusive vocês já estudaram isso, e para que vocês relembrem aquilo que já foi estudado, certo? Então, vamos ao prefixo. Prefixo. O que significa o prefixo? O prefixo é a partícula que pode ser acrescentada ao início de uma palavra para formar outra, modificando o seu significado. E foi o que eu já mostrei para vocês. Isso aqui é só a questão conceitual, tá? E agora a gente vai ver outros exemplos. Vamos ver outros exemplos. Temos aí a palavra infeliz, né, que vem da palavra feliz, né? Lembram aqui, ó. Palavra feliz é o radical. É o radical. É a palavra que vem lá do latim, né? Lembrando que a língua portuguesa ela é formada tanto pelo latim quanto pelo grego, tá? Então, a palavra feliz vem lá do latim e a partir dele você cria uma nova utilizando esse in, que é o prefixo. Então, esse in, ele tem um sentido que é negativo, não é? Ele tem um sentido negativo e ele vai transformar em uma outra palavra, né? Infeliz significa a pessoa não está feliz, ela está triste, né? Ao contrário da palavra feliz, que é o radical. Agora, se eu digo felicidade, aí ele já vai estar tendo um sufixo. Então, o que eu quero que vocês observem, primeiramente, é o radical e depois o prefixo, que é o que está em destaque para vocês. Então, tem o invisível. Observe, né? Prefixo in, novamente ele traz um sentido um pouco negativo, nebuloso, né? Algo que você não consegue ver, né? E o visível é o que você vê, é o que você enxerga. Então, o visível é o radical e a palavra in é o prefixo. Perceberam? Então, aqui eu tenho o radical da palavra. Ok? Assim vai seguir para infiel, né? Fiel é o radical. E quando eu acrescento o prefixo in, a palavra ganha um sentido negativo, né? Infiel, infidelidade, né? Então, vai estar ganhando um novo significado. E a palavra fiel, que é o radical, ela tem um sentido positivo, né? As pessoas querem que os seus amigos, os seus parceiros, sejam fiéis, né? E se a pessoa trai, aí caracteriza a infidelidade, ou seja, a pessoa não é fiel, ela é infiel. Inadequado, perceberam? O radical é adequado. Então, adequado é aquilo que é considerado normal, bom, aceitável, né? E o inadequado é aquilo que não é aceitável, que não é próprio daquela coisa que se pode fazer. E o desfazer? Temos agora o prefixo des. E o fazer é o radical.
radical, e o des é o prefixo. Também esse prefixo, ele tem o sentido de desfazer algo, de não fazer algo, né? Ou seja, desconstruir algo. E o radical é fazer. Quando você faz, você constrói algo. Você executa algo. Né? Desfazer é você voltar atrás, fazer de novo, né? Construir novamente. Ok? E agora nós vamos para outras palavras, né, que têm o sentido de infelicidade, por exemplo, né? Observe aí, olha, compare a palavra infeliz e invisível com essas outras. Notem que a palavra terrível, que vem de terror, agora ela é formada por um sufixo. Perceberam? Aqui, ó, terrível, que vem da palavra terror, né? Então, para formar essa nova palavra, tem a palavra terror, né? E para formar o terrível, essas duas palavras aqui, duas letras, elas terão que sumir para poder formar a nova palavra, né? Então, terror terá que ficar assim, mais o ível. Ok? Então, agora formou a palavra terrível, que vem da palavra terror. Então, ela continua tendo o mesmo sentido, né? De ser algo negativo, né? De ser algo assombroso. Então, observe que agora eu estou acrescentando o quê? Um sufixo à palavra terror, que o radical é ter, né? Na palavra legível, de ler. Então, aqui nós vamos ter um processo bem diferente, né? Porque a palavra é ler, né? E aí, aqui no legível, o R se transforma em G, né? São coisas interessantes da língua portuguesa, né? Que, no caso, o R se transforma em G para poder formar a palavra legível, certo? Então, nós temos o quê? Um sufixo aqui para acrescentar nessa palavra. Então, legível significa que é possível ler um texto, né? Ou uma escrita de alguém, né? Então, observe que aí ele vai estar tendo sentido positivo, que é possível você fazer a leitura, certo? A palavra sensível, de senso, e aqui acrescentou o sufixo ível, mas a palavra original, que no caso é o radical, vem senso. Observe que esse O, ele desaparece, né, para justamente acrescentar o I da palavra ível. Então, no processo de formação das palavras, as letras elas se transformam em outras para justamente ela dar lugar a uma nova palavra. Então, há palavras que se transformam, né? Por exemplo, do R para o G, né? Há palavras que elas têm que sumir para dar lugar a uma outra vogal, por exemplo. Então, no processo de formação das palavras, esses fenômenos vão ocorrendo justamente para originar uma nova palavra. E, é claro, observando que as palavras elas vão ganhando determinados sentidos. Uns vão estar ligados ao sentido do radical da palavra, ou seja, da origem da palavra, né? Vão estar ligado àquele sentido primitivo, né? E outras vão estar dando um novo significado. E então, o que vem ser o sufixo? Sufixo é a partícula que pode ser acrescentada ao final de uma palavra para formar outra. É o mesmo processo do prefixo. Então, você vai ter uma palavra, um radical, e no final dela, você vai acrescentar um determinado sufixo para formar uma outra palavra. E com isso, ela estará dando um novo sentido e um novo significado. Lembrando também que
dependendo da origem da palavra, ela mantém o seu significado ou ela pode também mudar, tá? Então, nós temos agora, olha, a palavra amoroso. Amoroso é acrescentado aí um sufixo. Então, amoroso vem da palavra amor. Então, aqui é o radical. Estão percebendo? O radical aqui. O radical da palavra. Radical. E o oso é o sufixo que está sendo acrescentado para formar uma nova palavra. E você percebe que o sentido é o mesmo. Olha, o amor, ele não tem sentido de ser algo que a pessoa é amorosa, que a pessoa ama as pessoas, né? Tem esse sentimento pelas pessoas, o amor ao próximo, o amor às crianças, o amor aos idosos, o amor pela vida. Então, esse sentimento, né? Se você diz o fulano é amoroso, então você vai estar dizendo que aquela pessoa tem bons sentimentos, tem um sentimento muito bom que é o amor. Então, o sentido continua o mesmo, né? Da palavra amor para a palavra amoroso. Cafeteira. Observe que agora nós temos a palavra café, que no caso é o radical, que no caso aqui é um tipo de bebida, né? E que a partir dela formamos o sufixo aqui, teira, que no caso aqui, observe bem isso, ó. Cafeteira. Cafeteira é o quê? O objeto que se coloca o café, ou que se faz o café, né? Então, notem aí que a palavra café, ela vai denotar esse sentido, né? De que é o lugar em que se faz o café, certo? Então, é o quê? Um objeto, né? E está fazendo referência à bebida, né? Perdeu o sentido? Não, não perdeu. Mas ela está fazendo referência ao objeto, à coisa que faz essa bebida. Então, foi preciso acrescentar o quê? Um sufixo, que é esse final aqui da palavra, como vocês estão vendo. E pedreiro. Por que dá esse nome de pedreiro, né? Profissional da área da construção. Porque vem da palavra pedra, que é justamente um dos elementos que se usa na construção. Quer dizer, antigamente usavam-se muito a pedra, né, para formar o alicerce das casas. Então, o pedreiro tinha, né, esse profissional tinha um trabalho de quebrar essas pedras em partes menores, justamente para fazer a estrutura da casa, a parte fundamental da casa, né, a base das casas. Então, a partir da palavra pedra, originou-se, né, deu origem à palavra pedreiro, que no caso aqui é o profissional, né? Então, observe que o sentido da palavra, né, a partir do sufixo, vai gerar um sentido de uma profissão, de um profissional, certo? Que está ligado ao elemento aqui, que no caso a pedra, né? Se eu digo pedraria, aí ela já vai ter um outro sentido, um outro significado. Por quê? Porque é um local onde ficam muitas pedras. Então, observe que vai ter um outro sentido, um outro significado, né? Deixou de se referir à palavra pedra? Não, a palavra pedra continua tendo o sentido dela original, só que a partir desse sufixo você transforma em uma outra palavra e transforma o sentido dela também. Então, a gente tem que prestar atenção nesses detalhes, tá? Importante. Então, aqui eu tenho o radical. Ok? E nele acrescenta-se um sufixo. Muito bem. E agora, por meio do acréscimo de sufixos e prefixos, novas palavras podem ser formadas.
Então, muito bem, nós vamos ter o quê? Um prefixo, nós vamos ter, aliás, um radical, né? Como vocês já aprenderam aqui, já relembraram a questão do radical da palavra. E, a partir desse radical, você pode formar, você pode acrescentar um prefixo ou um sufixo. Certo? Então, você vai estar usando aí, você pode usar os dois elementos para formar uma única palavra. Certo? Mas aqui, no caso, a gente continua acrescentando um prefixo ou um sufixo. Vamos ver o exemplo para vocês aí, ó. Nós já vimos que determinados prefixos e sufixos, eles se unem à palavra, né, perdendo aí um dos elementos, né, da palavra, né, sendo uma vogal ou uma consoante. E existem palavras que você acrescenta um determinado prefixo, como vocês estão vendo aqui, ó, semicírculo, e a palavra seguinte, que no caso é o radical aqui, ó, não houve nenhuma modificação. Perceberam? Não houve nenhuma modificação, apenas foi acrescentado o prefixo da palavra semi. Então, semi significa pequeno, né? Um semicírculo. É um círculo pequeno. Então, observe que nesse exemplo, a palavra, o radical, não houve perda de elemento, nem uma vogal e nem uma consoante. Já na palavra dente, que é o radical, né? E aí você vai colocar um sufixo nela para formar a palavra dentista, que é justamente agora com o sentido de profissional, né? De profissão. Logo, nós vamos observar que esse ezinho aqui do dente, ele tem que desaparecer para justamente dar lugar na palavra dentista, né? O ista. Perceberam? Então, existem formações de palavras que só acrescentam o prefixo ou o sufixo e não perde nenhum elemento, e em outras formações haverá perda de elementos, ou uma vogal ou uma consoante, para dar lugar justamente à nova palavra. Ok? A palavra palhaço. Palhaço, observem aí, olha. É aquela pessoa, né, que trabalha levando humor, né, fazendo humor. E aí, observe que aqui o O sumiu para dar lugar à palavra ada, que é o sufixo. Então, o palhaço é o quê? É o profissional, né? Profissional. E a palhaçada é o que ele faz, né? As ações dele lá no momento do palco, que ele está fazendo a sua apresentação, ele vai fazer a palhaçada, ou seja, ele vai contar histórias de humor. Vai fazer coisas que vai gerar humor, vai gerar o riso para as pessoas, né? Então, será uma espécie de entretenimento, né? Então, observe que agora a palavra palhaço está no sentido de profissão e a palavra palhaçada é o que ele faz, é o que ele executa, é a ação que ele faz. Então, nós vamos ter a palavra sufixo, que é o ada. Perceberam? Então, aqui também houve perda de elementos da palavra. Agora, nós vamos ter o sufixo, que indica as profissões. Né? Como vocês podem observar aí, olha, nós temos o pipoqueiro, né? Que é aquela pessoa que vende pipoca. Nós temos o padeiro, que é quem trabalha vendendo pão, né? Ou que faz o pão. O confeiteiro, que é aquele que trabalha com confeito, bolo, doces, né? E o pedreiro, que trabalha no ramo da construção civil. Então, vocês observaram que em todas essas palavras temos aí o sufixo eiro, né? Então, nós temos a palavra pipoqueiro, vem de qual palavra? Da palavra pipoca, né? Do padeiro vem do pão, da palavra pão. E aí você nota que há uma diferença aí, né? Então, observe que o pão tem
um tio que é assim, uma vogal que ela é nasal, né? E observe que aqui no padeiro some, né, essa nasalidade. Perceberam? Na palavra confeiteiro, vem de confeito, né? Então aqui houve uma substituição, ó, do O pelo eiro, justamente para formar uma nova palavra. E a palavra pedreiro, como já expliquei para vocês, vem da palavra pedra e o eiro para justamente formar o nome de um profissional, né? A pessoa que trabalha na área de construção civil. E então, nós temos agora o processo de parassintética. Então, a parassintética ela ocorre quando há acréscimo simultâneo de um prefixo e um sufixo a um radical. Então, notem que aqui nós vamos ter um radical da palavra e, ao mesmo tempo, eu vou acrescentar um prefixo e um sufixo nesse radical. Então, temos aí a palavra entardecer. Então, notem que o radical quem é? A palavra tarde, né? É tarde aqui. Então, esse ezinho aqui, ele sumiu, né, da palavra tarde para justamente acrescentar aqui o EC. E o em é o prefixo que se adiciona à palavra para formar a palavra entardecer. Então, notem que agora eu tenho a palavra tarde, que significa, na nossa temporalidade, no tempo, né, significa que já passou do horário da manhã. Então, o horário da manhã é até às 11h59, né? Às 12 horas, a gente já considera a parte da tarde. Então, o início da tarde começa às 12 horas? Ok, então, no início da tarde, ainda, vamos dizer assim, ainda é cedo, né? Vamos considerar assim. Mas, à medida que o tempo vai passando, o dia vai entardecendo, né? Então, o dia entardece. O dia entardece ensolarado, né? Ou seja, o percurso do dia, a gente pode utilizar essa palavra, essa palavra, entardecer. Então, notem que ele é formado tanto pelo prefixo quanto pelo sufixo. E é claro que na nossa língua existem várias outras palavras que são formadas por prefixo e sufixo. Observe aí, ó, entristecer, que vem da palavra, o radical é triste. Então, notem que aqui também houve a perda de um elemento, né? E o prefixo em e o sufixo em ecer. Notem que aqui a palavra não perdeu o sentido dela, ela continua com o sentido de tristeza, né? Um estado de entristecer, um estado de entristecimento, também poderíamos colocar assim, né? Formar com um outro sufixo, no caso o mento, né? E aí o sentido dele continua o mesmo. Então, para mostrar para vocês que várias palavras da nossa língua, elas são formadas por prefixos e sufixos, ou só por prefixo, ou só por sufixo. E cada uma delas vão ganhando os novos significados, certo? Então, vamos conhecer agora os prefixos latinos, que vêm da língua latina, né, que justamente deu origem à língua portuguesa. E muitas dessas palavras, desses prefixos, originam-se de preposições e advérbios, como mencionado anteriormente. Serão apresentados apenas alguns prefixos existentes em nossa língua. Vejamos alguns exemplos. Então, observando que é importante nós conhecermos esses prefixos com os sentidos que eles têm, porque quando a gente vê esses prefixos, a gente já consegue entender mais ou menos o sentido da palavra que está sendo colocada para nós. Então, eu digo, olha, antivéspera significa que é uma posição anterior, significa antes. Quando eu digo antivéspera, ou seja, é antes da véspera. Anteontem é antes de ontem. É um dia anterior, né? Antepor, ou seja, sempre algo que está acontecendo no momento anterior. Então, a gente já consegue entender o sentido da palavra, né, que está sendo colocada para nós. E isso é muito importante justamente quando nós vamos ler, fazer leitura do texto. Então, eu digo bis, repetição, ou duas vezes.
como bicampeão, bigamia, né, que significa 2, bisavô, né? Então, observe que aqui, ó, é o bi, que significa repetição ou 2 vezes, ok? Então, por esse prefixo, a gente já consegue identificar o sentido da palavra, certo? Aí nós temos o DI, movimento de cima para baixo, decrescer, decair, né? Observem bem aí, ó. Aí nós temos o ex, significa movimento para fora, estado anterior. Então, eu digo exposição, eu digo ex-marido, observe que aqui tem um hífen, né? Eu digo emergir, que no caso é o ezinho só. Ok? Então, significa o quê? Movimento para fora ou algo anterior, estado anterior. Aí nós temos os prefixos gregos, ó, o ante, o extra, o in. Né? Então, observe que para cada um deles tem um sentido. Olha, extra significa posição exterior, fora. Né? O i, ou o i com m ou i com n, é de negação, ou movimento para dentro, induzir para dentro, imigrar também para dentro, infiltrar, negação, imergir também para dentro. Inter e o entre, né? Observem aí, ó, entre ou inter, né, com sentido de intermediário ou reciprocidade. Aí nós temos o pós e o post, posição anterior novamente, o pós-operatório, pós-graduação, pós-por. Então, são todos sentidos de posição posterior, após, logo. Então, temos o pré sem acento e o pré com acento, significa posição anterior também, ó. Premeditar, prever, pré-eleitoral. O ré, recorrer, recordar, tem sentido de quê? Movimento para trás, repetição. Trans, que além de ou através de, o trans e o traz. E o super, supra e o sobre, posição acima ou posterior. Então, observe que o super, né, super-homem, posição acima. Suprarrenal, aqui, fica acima dos rins, né? Sobremesa, ou seja, está acima da mesa. Sub e o sob, o sou. Temos a posição abaixo. Submarino, fica abaixo no oceano, né? Sublingual, fica embaixo da língua. Soterrar, também fica embaixo da terra. Certo? E aí nós temos agora os prefixos gregos ainda, o anti, que tem condição contrária, antisséptico, antissequestro, antiaéreo, epi, posição superior, posterior, epiderme, episcopal, ok? Temos o hiper, que agora vem ainda do grego, né? Significa posição acima, excesso. Aí nós temos hipérbole e hipertensão. Então, hipertensão significa que a pressão alta, né? Hipo, então está acima, está em excesso. Aí temos hipo, posição abaixo, escassez, hipotérmico, hipoglicemia, hipotensão. E o para, que tem sentido ao lado, proximidade. Então, temos paradoxo, paranormal e paramédico. E o sim, que dá a ideia de simultaneidade e companhia. Simpatia, sinfonia, certo? Então, todas essas palavras, elas são os prefixos e cada um deles tem um sentido e um significado. Então, essa foi a nossa aula e até uma próxima oportunidade.